Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de comentar com vocês as minhas leituras finalizadas no mês de junho de 2026. Oi, gente! Obrigada por estarem aqui. Hoje é o dia que eu vou comentar com vocês as leituras finalizadas em junho de 2026, que foram muito boas. Antes de falar sobre os livros, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, o hype, caso apareça para você, para deixar um comentário ao longo do vídeo, dizendo o que você achou dessas minhas leituras, e para dizer que caso você se interesse por algum desses livros que eu tô mencionando, ou por qualquer livro, ou por qualquer produto, e quiser adquiri-lo pela Amazon, por favor, se lembre de utilizar o meu link, que sempre fica no box de descrição e no primeiro comentário, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, ao invés do dinheiro todo seu ir lá pro dono da Amazon, que já está multibilionário, e eu preciso desse dinheiro para manter o canal aqui gratuito para vocês. Vamos aos livros, então, e eu quero começar por um de contos fantástico que eu li em junho, chamado Friday Black, de Nana Kwame Adjei-Brenyah, pela editora Fósforo, com tradução de Rogério W. Galindo. Esse livro vai preencher um requisito dos meus 12 livros para 2026. Caso você não tenha visto essa lista, eu vou deixar o link nos cards e no box de descrição. Veja lá, é um dos meus projetos para esse ano, faz parte das minhas metas literárias. E dessa vez eu fiz metas mais abertas. Ao invés de falar eu vou ler tais livros, eu falei, eu vou ler tais temas ou tais gêneros literários. E um deles era ler um livro de contos. Gente, não me arrependi nem um pouco, que livraço. Este autor é dos Estados Unidos, nasceu em Nova York. E esse livro tem 12 contos impressionantes, criativos, muito diferentes entre si. Mas todos, ou quase todos, têm um elemento comum de bizarrice ou um elemento assustador, meio de horror, um elemento insólito ou violento. E eu acho que essa capa é, assim, na medida pro livro. À medida que eu ia lendo os contos, essa capa foi fazendo sentido pra mim. As histórias aqui são construídas de um jeito que eu fiquei tensa ao ler. Eu acho que tem algumas que são mais puxadas pro terror ou pro horror, eu não lembro muito bem a diferença. Outras mais para ficção científica. Então eu acho que esses contos se encaixam bem sob aquele guarda-chuva que o pessoal chama de ficção especulativa. Achei muitíssimo bem escrito, cheio de críticas sociais, os textos são criativos, alguns deles têm uma indignação muito forte, raiva mesmo, o autor é super hábil com as palavras. E tem um conto aqui, que é o conto mais distópico do livro, ele cria palavras novas, né, neologismos, e a gente nem precisa consultar nada, nenhum glossário, nem tem, mas não é necessário, porque o jeito que ele vai conduzindo a história, você entende exatamente o que ele está querendo dizer com aquela palavra nova. Esse livro me lembrou um pouco a pegada do conto Rinha de Galos, da Maria Fernanda Ampuero, uma equatoriana. É claro que tem diferenças, no caso da Maria Fernanda, o cenário é a América Latina, tem questões muito mais ligadas à violência de gênero, e aqui é um contexto estadunidense, tem mais questões ligadas à raça, já que o autor é negro, então ele acaba trazendo um pouco esse contexto todo para discutir questões raciais lá nos Estados Unidos. Mas eu achei essa violência muito bem encaixada nos contos, assim, porque em alguns casos, principalmente o primeiro conto, gente, é assim impressionante. Ele é muito forte, é um conto violento, e ele fala sobre contra-violência, sobre uma violência que é uma resposta em igual intensidade às agressões sofridas. Também tem vários contos que falam sobre o tema do consumismo, tem a ver com esse Friday Black, né? Uma referência a Black Friday. Lá nos Estados Unidos tem toda uma questão publicitária ao redor disso, e realmente é uma queima de estoque, né? Então as pessoas ficam meio doidas na época da Black Friday. O autor aproveita isso e ele conta do ponto de vista dos funcionários que trabalham nas lojas, principalmente loja de departamento, que vende roupa, e como é que essas pessoas lidam com esses zumbis, porque os consumidores aparecem quase como se fossem zumbis mesmo, invadindo a loja, mexendo em tudo, não sabendo muito bem falar, não sabendo muito bem se expressar. Então, nesse caso, também vai tratar do trabalho precarizado, é um tema que aparece com recorrência em alguns contos, nesse caso no varejo.
E essa coisa dos trabalhos humilhantes, aos quais muitos de nós temos que nos submeter. Então, eu não sei mais o que falar para convencer vocês de lerem esse livro. Claro, quem tem estômago, então lembrem que tem alguns gatilhos aqui, a violência é explícita, tá? Eu geralmente fico incomodada com isso. Nesse caso, eu achei, como eu disse, tudo muito bem encaixado. Então, para mim, isso é literatura das boas. Leiam Friday Black. Também li em junho Aqui Estão os Sonhadores, de Imbolo Mbue, pela Globo Livros, com tradução de George Schlesinger. Esse livro estava há tempos na minha estante, há muitos anos, e eu resolvi tirá-lo da estante. A autora é camaronesa, e esse livro conta a história de uma família de imigrantes camaroneses que vão para os Estados Unidos. Eles vão morar em Nova York. É uma família que tem um pai e uma mãe, eles têm por volta dos seus 30 anos de idade, mais ou menos. Eles já têm um filhinho e ela vai engravidar de um outro filho, de uma outra criança. Se passa nos anos 2000, mais ou menos 2006, 2007, é o início do livro. E eles são a família Jonga, esse é o sobrenome deles. Ela tá se especializando, ela foi para os Estados Unidos, além de para morar, também para estudar. Ela tá fazendo graduação e quer se tornar química. E ele, o pai, é motorista, então ele trabalha inicialmente como taxista, mas logo ele consegue um emprego para ser motorista particular de um ricaço, lá de Wall Street. E a história é basicamente sobre isso, ela vai ficar explorando nos capítulos as relações familiares da família Jonga e as relações com os patrões também, que é a família Edwards, composta pelo pai, que é esse figurão de Wall Street, tem a mãe, que é meio que uma socialite, e 2 filhos, um filho que já é adulto e está se formando na faculdade, o outro filho que ainda é criança, está na escola. Só que essa família camaronesa vai enfrentar problemas com o visto permanente. Eles não têm o visto permanente, então eles estão ilegais por algum tempo ali nos Estados Unidos, e isso vai virar um problema para eles. Enquanto isso, na família Edwards, que é a dos patrões, a especulação financeira vai começar a ser um problema, vai estourar uma bolha ali, numa época de crise nos Estados Unidos, e eles vão ficar super perdidos em termos de status, em termos de dinheiro, em alguma medida também. Tem uma questão de vício em remédios, que a esposa dessa família rica tem, vício em analgésicos, alcoolismo. E assim, eu gostei médio desse livro, tá? Eu acho que ele tem ali suas discussões interessantes, alguns personagens ok também, mas eu achei que em vários momentos o tom muito positivo em relação aos Estados Unidos é exagerado. Tipo, essa família camaronesa, ela confia 100% nos Estados Unidos, nesse modo de vida americano. Eles não querem deixar Nova York de jeito nenhum. Existe uma ajuda mútua das duas famílias quase que o tempo todo. Depois isso meio que vai desmoronando, tá? Todos esse sonho americano. Mas eu acho que demora muito para isso acontecer. Mais de metade do livro é tudo indo muito bem. Eu acho que tem uma repetição exaustiva aqui dessa visão bem positiva mesmo dos Estados Unidos. E que a gente sabe, claro que esse livro é anterior a isso, mas hoje em dia também essa questão migratória tá muito tensa lá, né? Muito xenófoba. Quanto à linguagem, eu acho uma linguagem muito simples, fácil de ler, assim, eu falo que é uma linguagem transparente, porque você não presta atenção na linguagem, você presta atenção só no enredo, só na história, é cheia de diálogos, o que torna a leitura fluida, mas como eu disse, eu achei que esse livro podia ser mais curto, e ele ficaria mais impactante se ele fosse mais curto. Os personagens, especialmente os camaroneses, eles parecem muito ingênuos do jeito que eles foram escritos aqui, especialmente na primeira metade. Então, de modo geral, eu achei um livro meio morno. Teve uma questão de gênero aqui que eu também não gostei, que envolve violência doméstica contra a mulher. Não sei se é algo ligado à cultura ou se é feito especificamente para essa história. Então, de modo geral, é um livro que tem qualidades, mas não foi o tipo de leitura que mais me agradou. Eu acho que falta força, falta impacto, e acredito que daqui a algumas semanas eu já vou ter esquecido da história, praticamente. Eu também li o livro Mártir, de Kaveh Akbar, pela editora Rocco, com tradução de Laila Gabriel de Oliveira. É um livro de 384 páginas. O autor, nascido no Irã, foi para os Estados Unidos com 2 anos de idade, e o protagonista desse livro é muito parecido com esse pano de fundo do autor também. O protagonista se chama Cyrus, que parece que a pronúncia, pelo que ele conta no livro, é Korush.
mas eu vou falar Cyrus mesmo, tá? Cyrus Shams, e ele é jovem adulto quando a história começa, os pais dele já faleceram, ele nasceu no Irã, mas ainda bebê foi para os Estados Unidos com o pai, e a mãe morreu numa morte trágica. O avião, ela estava indo de avião para visitar o irmão em outro país, e o avião dela foi atingido pela Marinha dos Estados Unidos, se eu não me engano, por alguém das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então o avião dela foi explodido, e depois disso, ele e o pai foram para os Estados Unidos. E agora, jovem adulto, ele vive com um colega de quarto, que é egípcio-polonês, e ele tem trabalhos meio intermitentes, assim, trabalhos que não são muito estáveis. Ele tem um vício em álcool muito pesado, em drogas também. A gente percebe que ele é um personagem muito raivoso e melancólico. Ele tem um jeito e algumas falas e algumas atitudes bem sarcásticas e amargas, assim. Ele frequentou algumas reuniões dos Alcoólicos Anônimos. Então, na hora que a gente meio que conhece mesmo o Cyrus, a gente vê que ele é um ex-dependente de álcool e de drogas, e dá pra perceber que ele é um cara deprimido. Ele se sente muito sozinho no mundo. Então, ele começa a pensar em morrer, começa a pensar sobre a morte e sobre o sentido da morte. Ele quer ter uma morte que tenha sentido, ou seja, ele quer virar mártir. E daí vem o título do livro. E ele vai atrás de entender esse desejo. Ele quer escrever um livro sobre os mártires que ele conhece. E, gente, vou ter que abrir a cortina aqui que a luz tá acabando. Então, ele quer escrever um livro sobre isso, porque ele também é poeta. E ele vai para Nova York conhecer uma artista que está morrendo. É uma artista que está com câncer. E ela resolve fazer uma instalação no museu lá em Nova York. E ela fica em exposição. Ela fica disponível para conversar com os visitantes do museu ali, e ele vai ser um desses visitantes. E por uma coincidência do destino, essa artista também é iraniana. E a partir daí ele se reconecta com algumas histórias familiares dele. Os capítulos vão se alternar entre a visão pessoal dele, né? A maioria dos capítulos mostra o ponto de vista do próprio Cyrus, mas de vez em quando tem um intercalamento, existe essa palavra? Mas de vez em quando os capítulos são intercalados com outros pontos de vista. Por exemplo, desse colega de quarto do Cyrus, que tem uma paixonite por ele. Do pai do Cyrus, os capítulos são bem bons. Da mãe do Cyrus também. E de vez em quando tem até uns pequenos relatórios das Forças Armadas dos Estados Unidos, meio que tentando justificar o, entre aspas, acidente da explosão de um avião que não tinha nada a ver com guerra. E os meus capítulos favoritos foram os narrados pelo pai e pela mãe do Cyrus. E nesse livro, ao contrário do que eu mostrei anteriormente, que é o Aqui Estão Sonhadores, eu acho que aqui ele consegue se aprofundar nas questões sobre imigração, né? O narrador consegue complexizar algumas coisas, essas políticas antimigratórias, algumas críticas aos Estados Unidos, fora as questões existenciais que ele vai trazer. Eu achei um livro muito bom, mas eu acho que me prejudicou o fato de eu ter lido no Kindle. Minha leitura ficou mais fragmentada do que eu gostaria. Como eu digo para vocês, eu costumo ler no Kindle à noite antes de dormir. Então eu já tô muito cansada, pouco concentrada, eu acabo perdendo alguns detalhes, ou às vezes até o fio da meada. E eu acho que esse livro, na minha experiência, mereceria uma leitura no livro físico. E tem uma outra coisa que eu não gostei muito, no final do livro tem uma espécie de reviravolta. Eu achei que não precisava, porque a partir dessa reviravolta, o autor vai encaixando tudinho, e eu achei que o livro fica menos realista do que ele era no início. Esse incômodo todo que ele tem com as incertezas, com as angústias, vão meio que se ajeitando no final. E eu achei que mudou o tom do livro. Não combinou e não foi do meu gosto. Mas foi um livro que eu gostei de maneira geral. Mudou a luz toda aqui porque eu abri as cortinas totalmente. Gente, teve um sábado chuvoso aí no mês de junho que este livro me chamou na estante, ele já estava lá há muitos anos, que é o livro Carta ao Pai, do Franz Kafka, pela Companhia das Letras, com tradução do Modesto Caroni. Eu tenho em uma das minhas listas de 40 livros para ler antes dos 40 anos, na lista de ficção, eu coloquei ler um livro do Franz Kafka. E eu vou contar esse aqui, tá? Embora este livro não seja de ficção, ele se encaixaria mais como um livro de não ficção, porque ele é uma carta que o Kafka escreveu para o seu próprio pai.
mas eu vou considerar lido porque era o único não lido do Kafka que eu tinha aqui na estante, então ele vai entrar aí nessa lista de ficção mesmo. Como eu disse, é uma carta do Franz Kafka para o seu pai, Hermann Kafka. A carta tem 70 e poucas páginas, e nesse livro, nessa edição da Companhia das Letras, tem também um texto aqui no final do Modesto Caroni, um texto muito bom. Ela foi escrita em 1919, quando o autor tinha 36 anos. Eu achei isso bem interessante. Eu estou com 38, então a gente tem uma idade parecida do que no momento que ele escreveu a carta. E a carta parte de uma pergunta que o pai fez para o Franz, que é: por que você tem medo de mim? E essa carta, gente, é um grande desabafo do Kafka, sempre tentando explicar para o pai dele o porquê do afastamento dos dois. De vez em quando ele conta episódios da infância dele, de coisas que o pai dele fez que o deixaram extremamente humilhado e nervoso, inseguro. É um desabafo em forma de enxurrada, como vocês podem ver, 70 páginas de carta. A pessoa tem que estar com alguma coisa muito engasgada, né? E ele usa muito esse recurso das situações de infância, de adolescência também, né, de juventude, para mostrar para o pai na prática aquilo que ele está sentindo. Ele menciona também, por exemplo, situações da vida adulta dele, como a escolha de profissão ou a questão do casamento. O Kafka teve algumas conturbações aí ligadas a noivados que ele teve, e o pai interferiu nisso, ou julgou ele por causa disso. E basicamente o Franz diz, eu vou falar Franz porque o pai dele também é Kafka, né? O Franz diz que tem medo do pai, que não se identifica com o lado mais enérgico e mais rígido do Hermann, que isso inclusive gerou traumas nele. E tem umas expressões, gente, super fortes aqui no livro. Por exemplo, na página 14, olha a expressão, ele fala, abre aspas, já estava esmagado pela simples materialidade do seu corpo, fecha aspas. Só do pai aparecer na frente dele, ele já se sentia esmagado. Na página 19, ele fala assim: eu, o escravo, vivia sob leis que tinham sido inventadas só para mim, e as quais, além disso, não sabia porquê, nunca podia corresponder plenamente. Então ele sempre sente essa incapacidade de suprir as expectativas do pai. Outras palavras que ele usa, eu anotei aqui no celular, ele fala assim, ó, ele diz que sentia vergonha, desespero, desamparo, dor, que se sentia ofuscado, desprezado, aflito. Olha só esses termos que pesados, né? E ainda assim, de vez em quando ele diz que não culpa o pai dele por essas coisas, né? E que sabe que não era a intenção do pai humilhá-lo. Inclusive, uma coisa interessante sobre essa carta é que ela nunca foi, de fato, entregue para o Hermann. Ela nunca foi lida pelo pai do Kafka. E para mim ficou uma imagem triste, pesada, forte e complexa desse menino que foi se conformando em ser calado, inseguro, submisso diante de um pai tirano, praticamente. E claro, lembrando que a gente só está lendo o ponto de vista do Kafka, né? É uma narração em primeira pessoa, basicamente. No pós-fácil, nesse texto final, o Modesto Caroni faz uma análise muito interessante e colocando a carta ao pai como uma espécie de chave de leitura para as outras obras do Kafka. Ele defende a ideia de que essa carta é tipo uma dedicatória do Franz Kafka para o seu pai. Tipo, a minha obra é toda sobre isso aqui, sobre você, sobre a nossa relação difícil, complexa. E, gente, que escrita elegante, clara, limpa, direta. Eu achei que o texto dele consegue ser, ao mesmo tempo, honesto e envolvente, o que é mérito da tradução também. Se me permitem um fiapo de crítica, é que eu acho que, às vezes, tem períodos muito longos. E eu digo isso porque o meu texto tem isso também, tem esse defeito, entre aspas. Não é uma característica, na verdade, mas é que eu acho que, às vezes, faz o leitor se perder. E como é uma coisa que eu enxergo no meu texto, eu acabo vendo no dos outros também. Então, em alguns períodos que eu achava muito longos, eu tinha que voltar no início para tentar entender quem era o sujeito da frase, sabe? Umas coisas assim. Inclusive, depois me surpreendeu que no final do livro, nesse texto do Modesto Caroni, ele fala sobre essa característica também da escrita do Kafka. Mas uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar aqui é que o Kafka pediu para um amigo dele, se eu não me engano, queimar todos os escritos dele depois que ele tinha morrido. E o amigo não fez isso, o amigo publicou. Então essa carta, na verdade, nem era pra gente estar lendo, né?
A gente está invadindo a intimidade do Kafka fazendo isso. Mas, gente, que livraço. Eu fiquei até curiosa para ler os diários do Kafka, que era algo que ainda não tinha me dado uma super vontade. E eu tive a sensação de que essa torrente de pensamentos revela muito da efervescência mental mesmo do Kafka, do quanto ele devia se sentir sobrecarregado com esse tanto de pensamentos e oprimido por essa sobrecarga mental. Saindo de um livro que fala sobre questões em relação ao pai, para um livro que fala com questões em relação à mãe, Antes que Apague, da Natália Timmerman, pela Companhia das Letras. Esse livro é um lançamento da Natália Timmerman, uma autora de São Paulo, que esteve no Piquenique Literário aqui em São José dos Campos, autografou o livro, tirou foto com a gente e foi muito simpática na conversa. Ela fala muito bem. Eu nunca tinha lido nada da autora e agora eu quero ler os outros porque eu gostei muito. Esse livro é narrado por uma filha que já é adulta. Ela é adulta, ela é autora e ela é psiquiatra, do mesmo jeito que a Natália também é. Ela é filha, ela é adulta e ela é psiquiatra, cuja mãe está com Alzheimer. Então a filha, ela está tentando o tempo todo nesse livro digerir essa ideia de que a mãe dela aos poucos está se apagando, está desaparecendo. A memória da mãe dela está sumindo e junto com essa memória somem partes de tudo, né? Partes da família, partes da própria mãe dela, partes dela mesma, da infância dela, às quais ela não tem mais acesso. Então fala sobre esse apagamento mesmo de memórias e da personalidade da mãe. E no livro ela está pensando em escrever um livro sobre a mãe. É muito metalinguístico. E ela fica num dilema ético que aparece o tempo todo. Será que eu devo expor minha mãe desse jeito para o mundo? Que é um pouco também o que o Kafka foi levado a fazer, né? Ele não queria ter exposto o pai dele, eu acho, nesse nível, porque ele pediu para queimarem a carta e não fizeram isso. Foi uma exposição talvez não pensada. Nesse caso é uma exposição pensada, mas muito bem feita. O livro é composto de 3 partes. A primeira não tem um grande enredo, como eu disse, ela é mais fragmentada e traz essas reflexões da narradora e memórias dela também. Tem até fragmentos de diários em que ela anota algumas coisas sobre a mãe. Ela relembra momentos do passado, lamenta o futuro que não vai ser o esperado e busca estratégias no presente para lidar com tudo isso que está acontecendo. A filha nos conta uma coleção de pequenos momentos, às vezes até aparentemente insignificantes, mas que revelam pedacinhos exatamente dessa memória da mãe que está se apagando. E como nenhuma relação humana é simples e unidimensional, muito menos a relação entre pais e filhos, mães e filhas, tem também alguns espinhos que aparecem aqui ao longo da narrativa. Por exemplo, tem um momento em que a filha lembra que a mãe tinha uma obsessão com alimentação para não engordar e impunha isso às filhas crianças. E chega um momento aqui que é um momento até de uma espécie de vingança da filha, assim. Pelo menos é um sentimento sutil de vingança que aparece no texto, em que ela vê a mãe comendo coisas que ela jamais comeria quando ela era jovem, quando ela tinha uma memória ativa. Eu gosto dessas nuances que a autora conseguiu colocar. Além do amor, da ternura, da saudade, aqui também tem algumas gotas de rancor, de ressentimento, de raiva. E foi uma leitura muito, muito impactante para mim, principalmente o início do livro. A minha avó, ela está com 87 anos, ela está com uma espécie de senilidade. Segundo o diagnóstico do neurologista, não é Alzheimer. Mas lendo a situação toda, os sintomas, para mim é muito parecido com Alzheimer. E para vocês terem noção, nas 25 primeiras páginas eu chorei 2 vezes. Tipo, chorei muito mesmo, porque eu achei as situações extremamente parecidas com as que a minha mãe tá passando com a minha avó. E não foram choros contidos e bonitinhos e elegantes, não. Foram choros intensos. Por isso foi um livro que me pegou num nível bem emocional, particular mesmo. Fica aqui o aviso para quem estiver passando por um processo parecido. Pode ser que o livro desperte gatilhos ou incômodos. Tem outras coisas aqui no livro que são muito interessantes. Ela traz aspectos diferentes da mãe dela. A mãe dela é judia, ela também, mas é que a filha é meio que uma judia não praticante. E a mãe, quando era jovem e vai passando para uma maturidade,
ela vai se radicalizando um pouquinho ali na religião. A mãe acaba exacerbando alguns rituais judaicos que antes ela não fazia e que aos poucos a mãe vai perdendo quando chega na velhice, ela vai se esquecendo desses rituais. Que mais? A narradora também é psiquiatra, então ela também fala um pouquinho dessa questão mais médica, de como ela lida com a mãe dela, sabendo da parte técnica também, como equilibrar a parte profissional com a parte pessoal, nesse caso. Achei isso bem legal também no livro. Em grande medida, na forma, ele é um livro bem lacunar. Eu senti vários silêncios aqui ao longo do texto. A primeira parte, principalmente, é bem fragmentada, o que emula um pouco essa estrutura da memória do Alzheimer, né, que vai se perdendo, vai ficando esburacada. É muito incrível como a autora conseguiu juntar a forma com o conteúdo, é uma coisa que eu valorizo muito quando é bem feita. E da primeira para a segunda parte tem uma virada ali no livro, de uma espécie de um mistério fica instalado, porque a narradora, ela descobre alguma coisa sobre a família dela que ela não sabia. E é uma coisa misteriosa, e envolve a mãe dela. Então ela fica indo atrás de informações sobre isso, embora ela não possa mais perguntar para a mãe, e vai descobrindo alguns aspectos mais obscuros, mais violentos da família dela. Ela desconfia que tem uma espécie de maldição na família, ligada a esses ciclos de violência. Então é isso, gente, lançamento, livraço. Quero muito ler os outros livros da Natalia Timmerman, quem puder, leia. E quem não estiver também numa fase muito sensível, porque é um livro que mexe mesmo com as nossas emoções. E para finalizar o mês de junho, eu tentei ler Grande Muralha, A China contra o Mundo, de 1000 a.C. a 2000 a.C., de Julia Lovell, pela editora Record, com tradução de S. Duarte. Mas esse livro não foi para frente, eu desisti dele. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso num vlog que eu vou fazer desse meu projeto Lendo a China, eu vou chamar desse jeito. Eu desisti desse livro, dessa leitura. Eu gostei muito da proposta dele, dessa coisa mais panorâmica, mas eu achei que ele tem um viés muito, muito ocidentalizado e ele julga a China. A autora fala coisas do tipo, abre aspas, nossa disposição a engolir a propaganda da Grande Muralha deriva também do nosso próprio contexto histórico. No Ocidente contemporâneo, em que a ocupação e a invasão constituem, felizmente, coisas de milênios atrás, você acha que no Ocidente ocupação e invasão são coisas passadas, moça? Assim, eu fiquei meio revoltada com essa introdução. Comecei a ler o primeiro capítulo, continuou essa pegada meio errada, na minha opinião. Imperialista do Ocidente em relação à China, né? Então larguei, não quero mais. Já comprei um outro para substituir, eu vou mostrar para vocês no book haul. Um outro livro que traz um panorama da China desde a antiguidade até os tempos atuais. Então esse aí eu abandonei. E aí eu fiquei pensando, porque eu ainda não tinha comprado esse outro livro que eu vou mostrar no book haul. Fiquei pensando qual livro eu tenho aqui em casa e que poderia falar sobre a China na antiguidade. E aí li Rota da Seda, de Otávio Luiz Pinto, pela editora Contexto. Esse autor é professor de História da África no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. E nesse livro ele vai explicar o que foi a Rota da Seda, que geralmente nós temos na nossa cabeça que a Rota da Seda foi um conjunto de caminhos, de estradas mesmo, da China até o Ocidente, até Roma, certo? E que acabava escoando produtos de um lado para o outro. Só que a tese do autor nesse livro é de que não só a Rota da Seda era uma série de caminhos, no sentido de rotas comerciais, como também era uma série de conexões culturais, religiosas, linguísticas, entre diversos povos. Além dos bens de luxo também, que são a tônica principal da Rota da Seda. Mas realmente é um livro bem legal, viu? Vale a pena para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Rota da Seda. Como eu estava procurando história da China, tem mesmo algumas partes que falam sobre isso. Aliás, foi neste livro que eu peguei a referência do livro panorâmico que eu vou ler sobre a história da China, que eu vou mostrar no book haul. Mas além da história da China, ele aborda toda a Ásia Central ali. Então, por exemplo, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão, partes do Afeganistão, da Índia, do Irã, da Mongólia, do Paquistão, da Rússia.
Tudo isso vai ser tratado aqui no livro, e o recorte cronológico é de cerca de 1.600 anos, desde o século II depois de Cristo, quando a Rota da Seda foi oficialmente aberta, até o século XVI, quando a Rota da Seda foi desestruturada. O livro tem algumas imagens e mapas em preto e branco que ajudam a gente a visualizar algumas coisas. Olha só, alguns mapas aqui, são mapas simplificados, então a gente não fica muito confuso. Às vezes eu acho que tem livros que apresentam mapas muito cheios de coisas, sabe? Não é esse o caso. Também tem alguns boxes separados do texto principal, falando sobre algum assunto que combina. Então, por exemplo, aqui, falando sobre as cidades oásis da Ásia Central. E o outro, polêmicas historiográficas em torno do conceito de Rota da Seda. Então, esses boxes acabam sendo bem didáticos para explicar alguns termos que aparecem ao longo do texto principal. Outra coisa que eu acho que é legal nesse livro, é bem valiosa, é que o autor consegue intercalar coisas bem detalhistas. Então vai falando sobre alguns povos muito específicos que dominaram a Rota da Seda, mas direto ele retoma o aspecto geral. Ele fala assim, então, de modo geral, é isso que está acontecendo. Vamos olhar com uma lupa, com uma lente de aumento agora nesse período. E aí ele vai te mostrando os aspectos mais refinados. Tem uma linguagem muito tranquila e é um livro panorâmico, como é a proposta da coleção. Já falei para vocês, coleção História na Universidade, coleção Temas Fundamentais, da editora Contexto. São duas coleções com a mesma ideia, o mesmo projeto gráfico. Se você estiver procurando alguma coisa de história que seja rápida, objetiva, confiável, porque sempre são autores e autoras muito bem conceituados em cada assunto, pode ir nessa coleção. Ou coleção História na Universidade, que vai falar de períodos históricos, ou coleção Temas Fundamentais, que é mais temática. É isso, gente. Essas foram as minhas leituras finalizadas em junho. Espero que vocês tenham gostado, tenham pegado algumas dicas. Me conta nos comentários e não se esquece de deixar um joinha pra mim, que ajuda muito, tá bom? Um beijão, até o próximo e tchau!